minhas amoras, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estamos aqui novamente para mais um programa, para mais um Amora Cast. Antes de tudo, eu quero pedir para você se inscrever aqui. Eu vou esperar. Vou marcar. Se inscreveu? Se inscreva aqui embaixo. Agora vai lá e comente qual mais assunto você gostaria que nós trouxéssemos. E se você quiser vir também, eu nem sei se existe a palavra trouxéssemos. Existe? Acho que eu não, Trouxéssemos existe. Existe? Então é isso aí mesmo. E se você quiser vir aqui também, conte um pouquinho da sua história aqui ou no direct do Amora PL, que nós vamos trazer você. E hoje, agradecer a Giovana mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada. Já vou parar de ficar agradecendo ela, porque ela já é de casa. Mas dessa vez nós vamos falar sobre um tema muito, muito, muito importante, muito legal. A gente vai começar no início de tudo, vamos começar a falar sobre a amamentação, sobre um monte de coisa que está ali envolvida na amamentação, linguinha, teste de linguinha. E no decorrer da conversa a gente vai vendo aonde a gente vai chegando. E eu tenho muita coisa para aprender hoje. E veio especialmente de Goiânia, gente. Hoje eu tô me achando, tá? Doutora, vou deixar que ela se apresente. Mas, doutora Vitória, seja bem-vinda. Obrigada, meninas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá? Dividir um pouquinho da minha história, dividir um pouco da nossa rotina lá em Goiânia, no consultório pediátrico. Eu acho que vai ser um momento muito gostoso aqui com vocês. Com certeza. Com certeza. Então, doutora, a senhora é odontopediatra? Sim, exato. Dentista de criança, né? Nós atendemos lá na clínica de 0 a 12 anos. Então, para me apresentar melhor, né? Eu sou Vitória Brilhante, gente. Odontopediatra com formação para estudar, né? Me aprofundar em assuntos que são típicos das crianças, né? Que requerem uma ajuda profissionalizada, especializada também. Ah, bacana. Quando a gente vai falar sobre odontopediatra, a gente tem que se especializar em criança, né? Sim, porque antigamente era muito comum aquilo, né? O dentista da família. Ah, aquele meu dentista pode olhar meu filho, o primo, aí chama família, que é o dentista da família. Hoje em dia as coisas já são bem diferentes, né? Existe uma especialização que se chama odontopediatria, requer 2 anos de formação, mas antes até mesmo dela eu fiz uma outra. Ao sair da faculdade, que já são 5 anos de estudo, né? Eu primeiro fiz o mestrado com ênfase em odontopediatria. Então, o mestrado é mais voltado para a docência, para dar aulas, né? Uma coisa mais teórica também. Então, lá eu me aprofundei em questões de medo, dor de dente. E é algo até que eu trabalho muito hoje, que é referente à sedação. Ah, vamos falar sobre isso. Achei muito interessante. É que quando a criança não permite fazer um atendimento odontológico, né? Então, essa criança não pode ficar sem assistência. Então, ainda lá na época do mestrado, foram 2 anos dedicando num grupo, que é referência aqui no Brasil, em sedação odontológica consciente, medicamentosa, que é para possibilitar o atendimento onde ninguém nunca conseguiu, né, acessar, conduzir um tratamento nessa criança. Mas em questão, por exemplo, assim, as mães aceitam tranquilamente? Ah, não, mas não vamos entrar nesse assunto agora, não? Ainda não? Ainda não. Parte, né? Vamos voltar bem da pra formação, trás. né? Mas vamos lá. Se apresente um pouquinho. Mãezinha. Sim, eu sou mãe da Olivia, que ela tem 3 anos. Sou mãe também de 3 bebês anjos, que já estão morando ao lado do pai. E como profissional, né, sou odontopediatra, mestre. Dou aula em um curso de pós-graduação de ortodontia infantil, que é sobre aparelhos em crianças, né? E tenho também uma imersão em amamentação e odontologia neonatal, a qual eu sou apaixonada. Então, eu até brinco, né? Que eu sou a odontopediatra que mais procura criança que não tem dente. A nossa graça é de realmente, né, tá colaborando com aquelas famílias, acolher a mãe que acabou de parir. Como ela ainda não sabe da importância, né, da amamentação, de uma presença do odontopediatra ao lado, para melhor conduzir esse momento que é tão delicado para a gente, né? A gente que é mãe que a gente sabe como o puerpério nos deixa a flor da pele, como é precioso ter profissionais que nos mostrem o caminho, porque a gente se sente perdido por muito tempo, né? Eu que o diga, viu, mãezinhas? Quem sabe um pouco da minha história, sabe infelizmente eu perdi a amamentação. Eu não sei dizer exatamente se foi por falta de informação, porque eu tive uma enfermeira obstétrica que me acompanhou, que estava comigo do lado. Ela ainda brinca comigo, ela fala que eu tenho que fazer tratamento psicológico para ter outro filho. Porque
na minha cabeça, eu vou amamentar o próximo. Porque hoje eu tenho muito mais informação do que o que eu tinha na época. Então, na minha cabeça, se fosse lá atrás, eu daria conta de amamentar. Mas ela fala que não. Ela fala que a Júlia não quis pegar o peito. Depois eu até te mostro os vídeos. Mas vamos começar falando sobre essa parte da amamentação também. Vamos dar algumas dicas para as mãezinhas. Porque, assim, eu aprendi muito questão de pega ou negócio para doer a amamentação. Sim, não é tão, né, natural como se espera, né? E nesse início, as mães sentem, né, a primeira fisgada. Nossa. E algumas, né, por falta até de instrução, de profissionais, de rede de apoio, acabam desistindo. No hospital onde a Júlia nasceu, eles não me ajudaram. Isso aí, se não fosse realmente a Milena, minha enfermeira obstétrica, eu não tinha nem tentado. Porque eles não ajudaram. Eles realmente, a Júlia nasceu, não foram nenhuma vez. Falar que foram uma vez no meu quarto lá, não foram. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre essa amamentação. A gente até tem alguns aparelhinhos aqui. Vou deixar a senhora seguir essa conversa e falar pra gente Sim. como que é. Acho que tudo se inicia quando a gente descobre, né? Que vai ser mãe, que tá gestante. E a gente pensa em X profissionais. A gente marca a nossa consulta pré-natal, a gente marca a consulta com a pediatra, né? Aquela que vai estar na sala de parto ou não. Mas muitos não se lembram do dentista, né? E mais específico ao odontopediatra. Porque ainda está muito vinculado a dentista com cuidar de dentes. Sendo que, na verdade, existe o pré-natal odontológico. Já ouviram falar? Não. Já tinha ouvido falar. Sim, pré-natal odontológico. E olha Dizem que a que gente tem tem que- a formação você tem e às que vezes ir não antes, sabemos, né? né? Sim, Isabela, então tá sabendo Pois agora. aprendi agora, eu não Pré-natal Que vai entrar naquele assunto odontológico. que você tava falando. Sobre a cárie. Sabe por quê? sabia. Vamos lá. O bebê, ele nasce sem dente, a maioria deles, porque tem bebê que ainda nasce com dente, se chama dente natal, ou neonatal, tá, gente? Então, acaba que esses dentes, lá no fundo, ainda estão sendo formados, e são formados quando? Vida intrauterina, dentro da barriga da mãe. Então, várias coisas Deixa eu ver. relacionadas à saúde da mãe durante a gestação vai dizer sobre, primeiro, como esse bebê nasce. Então, algumas doenças, por exemplo, uma mãe que não tem costume de ir ao dentista, isso eu não estou dizendo nem de odontopediatra, aquela consulta assim mínima, né? De 1 ou 2 limpezas ao ano. Se ela não está bem assistida, corre-se o risco de, durante a gestação, aparecer uma dor de dente. E o tanto que tem tabu também em relação a isso, né? Gestante ao dentista. Não sei se vocês precisaram, né? Você precisou, Isabela, na época da sua gestação. Mas é comum chegar, às vezes, gestante com dor de dente. Qual anestésico aplicar? Qual o remédio tomar? Tem um mito de que não pode fazer raio-x, de que não pode ir ao dentista. Sendo que doenças na boca da mãe podem acarretar, né? De o bebê nascer com baixo peso, ser um parto prematuro. Então, cuidar da saúde da boca da mãe ocasiona também uma gestação mais tranquila, um nascimento mais saudável para esse bebê. É uma informação nova pra mim que eu não sabia. Legal, né? Vou contar um pouquinho Sim. da minha experiência que acontece. Eu nunca tive cárie. Aí eu brinco, nunca tive. Aí engravidei, segui plena. Aí eu brinco que depois eu comecei a ter erros de percurso, porque eu ainda não aceito que eu tive cárie. Eu chamo erros de percurso. Mas foi depois da gestação. Depois da gestação. É muito comum durante a gestação, sabe, Isabela? Pela questão de refluxo, aquela azia que às vezes a própria gestação causa, a mãe já tende a fazer mais lanchinhos. É aquela história também, para não sentir enjoo, anda com lanchinho para lá e para cá. Então é como se o número de refeições também aumentasse durante a gestação. Nisso já aumentaria o risco à cárie. Junta também aquela náusea, que é super comum, os vômitos ou própria náusea durante a gestação. Eu vomitei 9 meses. Você vomitou 9 meses? Um dia antes dela nascer, eu tava vomitando. Meu Deus, vomitou no parto? Não, você acredita que não? Ainda Mas bem, um dia- né? Mas essa ânsia atrapalha também na higiene. Então, acontece que os cremes dentais tradicionais, eles são mais ardidos na hora de higienizar a língua, que é onde causa um mau hálito maior. A mãe, ela não consegue ir com aquela escova muito no fundo. Às vezes, ela pula algumas escovações e aumenta o número de lanches.
Então, só nisso já aumenta o risco maior Então à não cárie é da que o mãe. dente fique mais fraco. Eu já tinha ouvido falar que o dente na gestação Da fica mais mãe fraco. fica mais frágil? É. Não, fica com menos cuidados, né? Por conta desses fatores que eu tô comentando. Ah, então foi por lerdeza mesmo, erro de percurso, tá vendo? Mas também a irrigação sanguínea, né? O sangue aumenta, tanto para levar, né, os suprimentos para o bebê. Então é muito comum a gengiva ficar mais sangrante, Verdade. gengiva ficar inchada, que é o que ocasiona junto com os lanches, né? Com a escovação deficiente, a gengivite, que são os problemas periodontais, que é problema de gengiva, de osso, o que rodeia o dente. E esses também que podem levar para aquilo que vai chegar ao bebê, né? Podendo atrapalhar no seu ganho de peso, antecipando sua chegada. Então como é esses são que os é riscos. a parte dental da mãe influencia... Como é que... Não, fala de novo. Vamos A lá. parte dental da mãe, né, a sua saúde bucal influencia diretamente em como tem sido aquela gestação do bebê. Na formação dentária, se ela passou por alguma infecção mais forte, se usou antibiótico, dependendo de algumas medicações, podem aumentar a possibilidade de algumas malformações nos dentes que o filho vai ter com 3 anos. Né? Então, tudo está acontecendo ali, está formando um novo ser. Então, é aquela história, né, da mãe se cuidar, de não se expor, né, a alimentos que não são saudáveis, como pode influenciar em tudo no corpo do bebê, também vai refletir na boca. Mas nesse caso, a mãe vai no odonto, pediatra, ou vai no odonto? Um odonto tradicional? É. O dentista da família pode sim acolher essa mãe. Na verdade, é bom que qualquer pessoa tenha seus cuidados já dentro do período correto. Só que também não são todos os profissionais que estão preparados para acolher gestante. E a começar do atendimento mais básico. Pensa você ir no dentista e aquele profissional que não está acostumado a receber gestante. Tem também mitos e crenças, como o público leigo comum, que fala assim, vamos esperar ele nascer para marcar sua consulta? Pode estar sendo, então, negligente e te impedindo de receber um atendimento que vai ajudar na sua saúde geral, no nascimento do seu filho. Assim como também, às vezes, o profissional que já te acompanha, né, e você está gestante, ele está com aquela boa intenção, vai te receber, vai cuidar de você, só que toda hora você para e fala assim, doutor, quero vomitar. Doutor, a pessoa tem que entender do melhor posicionamento para receber o gestante, ter um consultório preparado. Lá na clínica a gente conta com almofadas de amamentação, almofadas para dar maior conforto na posição da gestante também, porque a gente sabe que não é todo lugar que ela se sente confortável. Às vezes, para fazer um tratamento em dente de cima, a pessoa tem que ficar quase de cabeça para baixo. Então, dependendo do período de gestação também que a mãe está, tem as suas estratégias específicas, assim como medicações específicas para anestesiar, para receitar, para tomar em casa. O uso do raio-x, ele, claro, é preferencialmente mais no meio da gestação, segundo trimestre. Mas ele não deve ser contraindicado frente a alguma suspeita forte de infecção, porque se tem muito medo de ser atendido, de fazer um raio-x, mas teria medo maior do que você estar com alguma infecção em boca e isso levar para o seu bebê. É isso que eu ia falar. Então, o ideal é tratar, porque leva para corrente sanguínea também para o bebê. Não tem jeito, né? Exato, sim. Muito importante estar bem assessorado nesse sentido, que você pode ser uma mãe excelente, fazer uma escovação, lutar contra a ânsia, fazer uma boa higienização. Mas, naturalmente, por estar gestante, você vai ter mais sangramento em gengiva. Então, está mais aberta a infecções. Então, mãezinha, o que a gente já começou aprendendo aqui? Tá gestante? Já marca a sua consulta. De preferência, já vai no odontopediatra mesmo, que tem toda essa estrutura no consultório, porque eu que o diga, realmente, para mim, ficar deitada, eu sofri por tudo que dava para uma gestação sofrer. Azia, náusea, má digestão, e realmente tá um espaço onde você foi pensado para você, realmente é bem mais confortável. Sim. E nós precisamos, né, de profissionais que entendam e saibam acolher a dupla mamãe e bebê. Então, o dentista que você frequenta pode ser um ótimo dentista para suas questões ali de jovem, de estética, de você colocar um aparelho. Mas quando você entra nesse mundo da maternidade, tudo muda, né? As nossas companhias, até os profissionais que a gente busca já tem que ir caminhando para aquilo. Porque é super raro, por exemplo, um bebê nascer com dente. Mas vai que é o seu filho que nasce com dente. Aqueles casos de mãe que nascem com o filho do lábio leporino. O que é isso? Quando vem a junção entre o lábio e o nariz, tem um buraco no céu da boca. Então, essas mães, né, que
que se deparam com coisas que são raridade na odontologia, mas que acontecem, elas têm que ter até um cuidado prévio, né, com esse profissional. E na maternidade a gente tem listas e listas na internet, né? É enxoval com o carrinho X, é o balanço que substitui o colo da mãe para o bebê não sentir a falta. É tanto investimento que o pessoal vai naquela Macro Baby em Orlando, né? Fazer compras e compras. Não criticando quem faça, tá, gente? Eu, inclusive, morro de vontade de fazer. Mas é porque tem gente que tira do seu orçamento coisas preciosas para ter esses itens materiais. E já iniciando pelo parto, né? Você teve toda a assistência de uma enfermeira obstetra. Eu também tive, né? Maravilhoso, inclusive. Mas também investi nessa parte do pré-natal odontológico para garantir que seja um nascimento, uma gestação saudável. Sobre o pré-natal odontológico. Gostaram? Nossa, querem comentar mais algo? Aprendi demais. Muito Nossa, bom, né? não Que sabia. antes de iniciar na amamentação, a gente tem que falar da mãe gestante, né? Que ela precisa de atendimento, que ela precisa Lembrar já dela, ter uma né? dentista até pro seu bebê antes de acontecer esse E para aquelas nascimento. mães que usam aparelho, elas fazem a manutenção mensalmente ainda? Ou elas param? Sim, na verdade, a manutenção ortodôntica, ela, né, não teria contraindicação de ser feita. E ainda mais por estar usando aparelho, como essa higiene ainda pode piorar. Nossa, é verdade. Então, Demais. há casos de que a própria mãe, por ter pensamento assim, ai, não precisa então ir no dentista que eu tô gestante, eu vou voltar daqui 9 meses. Sim, ouvi. Aí os casos de gengiva que cobre por cima do aparelho, aí quebra pedaço, aí começa a se machucar. Não, gente, gestante pode ir ao dentista, tá? Só tem que ir num dentista especializado e que saiba cuidar de você, como tudo na vida, né? É verdade. Então vamos seguir amamentar pra Vamos. amamentação agora, que eu Tem um tô... parto agora, gente. Ai, pera, eu tenho parto, meu Deus, é verdade. Ai, vamos na escadinha, mas é bom, né? Que a gente É vai sair do ótimo. senso comum Vai pra saindo. ajuda mais e mais especializada. Quem diria que uma dentista ia falar sobre parto? Pois Sim. é. A gente não pensa nisso, isso é muito Sim. legal. Ainda, eu sou dentista, né? Mas depois eu me tornei mãe. E enquanto Mudou, eu né? estava grávida, que eu pari, me deu uma louca. Eu queria ser, depois, enfermeira obstetra. Eu queria ser doula. Aí eu pensei, gente, não vai ser compatível com minha rotina, então acho melhor não ser doula. Mas foi bom que eu me encantei, né, pela questão da maternidade e fui me aprofundando mais. Porque é até importante dizer, a amamentação, gestação, é assunto de dentista, sim. E eu vou lutar, né, o máximo que eu puder para esse profissional ser lembrado ainda no pré-natal. Porque a gente lembra de várias coisas, mas se esquece desse detalhe da saúde bucal. Então, já comentei da importância, né, antes do nascimento. O nascimento é o evento em que a família se emociona. Acredito que o dia até mais feliz da sua vida, né? A chegada da sua Júlia, a chegada da Olivia na minha vida também foi maravilhoso. Então, esse momento do parto, para a mãe bem informada aqui, né, que condições de contar com uma boa equipe profissional, já é muito bem amparado. Que ela já vai tranquila, né? E eu acho que a gente pode comentar dos profissionais e hospitais amigos da criança. Vocês conhecem esse termo, amigo da criança? Eu já ouvi falar. O que seria o amigo da criança? Isso é até um título, sabe? Você tem que conquistar esse título quando se trata, por exemplo, de hospitais, locais de saúde, que você tem que ter os requisitos para demonstrar que é um hospital amigo da criança, por exemplo. Então, eu até brinco lá no consultório que com as histórias que vêm me chegando, gente, mas profissional tal ou hospital tal parece inimigo da criança. Parece Olha. que não quer ver ele se desenvolver, né? Ele tem uma plena desenvoltura. Porque já no momento do parto, né? Tem o pessoal que melhor pode comentar de médico, de enfermeira obstetra, como tem as violências obstétricas, né? E eu prezo muito por nascer bem. Enquanto eu estava gestante, eu estudava ao máximo para ter um bom trabalho de parto, para ser no tempo dela, para ser uma chegada ao mundo sem o estresse, né? Anormal. Porque nascer já é estressante. Que você tá num lugar quente, escuro. Recebe você chega comida num lugar toda luz. hora. Como se alguém ligasse um farol bem forte no seu olho. Você sai de um lugar quentinho e passa para uma sala com ar-condicionado. Você estava apertado, de repente você está solto. Então, o momento do nascimento é muito delicado. Então, durante esse nascimento, tem alguns profissionais que cuidam de dupla mãe e bebê, como médicos obstetras, o médico pediatra que está na sala de parto, e alguns comentam uma violência obstétrica que eu considero e que não se fala muito, que é o pique na língua. A gente precisa falar sobre isso. Precisamos Então, falar vamos sobre lá. isso.
O pique na língua, gente, primeiro que esse termo pique é muito jogado por baixo, sabe? Primeiramente que o que se chama desse procedimento na língua se chama frenectomia lingual. E ela tem N formas de ser feita. Durante o nascimento que a gente estava comentando, tem profissionais que ousam, durante aqueles milésimos de segundos que o bebê sai da barriga da mãe ou via vaginal, a já no raciocínio rápido dele dizer, essa língua é presa. E, como se fosse Deus, né, vai lá e faz uma intervenção no seu filho. Já ouvi relatos sem aviso prévio aos pais e já vi relatos também de que é avisado. Mas o pai e a mãe não sabe o que está acontecendo, acha que E precisa. assim, como se aquilo dependesse da vida do bebê. Terminou a apigar 9, 10, mas assim, eu preciso tomar uma decisão agora. E alguns informam, outros não. E mesmo informando, eu acho que é um momento muito de vulnerabilidade da mãe. Algumas estão sob efeito de medicações devido à anestesia. O pai, às vezes, não sabe nem que é língua presa. E assim, você jogar isso para os pais e numa sala de parto já cortar, amputar uma parte do corpo de alguém é muito sério. Então, por isso eu considero uma violência obstétrica, né? A violência ao recém-nascido, quando de fato profissionais cortam parte do corpo do bebê, que no caso é o freio lingual. Para quem não conhece, o freio lingual é uma estrutura abaixo da língua do bebê. Não sei se vai dar foco. Não sei se tá dando pra ver. Depois a gente faz uma cena só do freio lingual. É uma estrutura abaixo da língua que está dentro da barriga da mãe há muito tempo. Esse freio, né? Essa pelinha, excesso de pele, vamos dizer assim para vocês entenderem, ela é o que separa a língua do nosso fundo da língua, né? Da nossa parte aqui debaixo da boca, senão ia ficar tudo grudado. Então, a língua presa tem maior risco em bebês prematuros que ainda não concluíram a jornada, às vezes, na barriga da mãe, que seria o tempo de se separar, né? Língua de parte de baixo aqui. Como também é algo que vai ajudar o bebê a crescer, tá? Aquele contorno do rosto. Então, o freio lingual é importante, mas quando visto assim no recém-nascido chorando porque nasceu, alguns profissionais se sentem no direito de cortá-lo. Isso é muito errado. Primeiro porque o diagnóstico de língua presa, né, que é esse freio alterado, ele com 2, 3 segundos, um raciocínio também não fecha. Pode e ser o que claro. Precisa para fechar? Vamos ver se eu fiz certo. Vamos ver os passo a passo? Deixa eu falar primeiro. Não, pode falar. Que aí vamos ver se eu fiz certo. Né? Pra sua resposta não fazer eu falar outra coisa. A Júlia nasceu. E já no hospital eu já sabia sobre a questão da língua presa, mas porque com a minha enfermeira obstétrica, a Milena, eu fiz um curso antes com ela. Arrasou. E lá no curso falava sobre frenectomia. Mas eu te juro que eu achei que era uma coisa tão antiga. Você achou que era ultrapassado? Mega ultrapassado, que eu não prestei atenção. Na hora que ela me falou, não pode acontecer de estar com a língua presa, eu nem prestei atenção. Eu falei, isso não vai acontecer com a minha filha. Isso é muito antigo. O menino nasce com língua grudada. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu ouvi falar a primeira vez ali. Então eu pensei, falei assim, gente, isso é muito antigo, muito ultrapassado, não vai acontecer com a minha filha. Não dei um pingo de moral. Nunca mais estudei sobre o assunto até então. Beleza, a Júlia nasceu. Ela foi uma cesárea. No centro cirúrgico mesmo, a Milena tentou colocar a Júlia no peito. Ela já não pegava. A Júlia sempre chorava e empurrava o meu peito. Mas a Milena, com o jeitinho dela lá, que parece que quebra a cabeça da criança. No início eu assustei, mas depois eu sei que é assim mesmo. Você segura a cabeça da criança assim, bota a criança no peito. Aí, a Júlia pegou e mamou. Eu acho que mamou, né? Aí você fica na observação. Depois, eu saí e fui pro quarto. Eu não conseguia pôr a Júlia no peito. Eu não conseguia, o meu esposo tentava ali também, não conseguia. Não tive as enfermeiras do hospital, não vieram pra me ajudar. A gente ficava ligando pra Milena. Milena, vem pôr. Não tinha posição, porque eu tinha feito o curso, então eu sabia que tava as posições invertidas, sentada, né? Não ia. Ela gritava muito. Aí a Milena veio. Aí a Milena pegou e falou, Isabela, eu acho que ela tem a língua muito presa. Mas não sou eu que vou te dar essa, você precisa fazer o teste da linguinha. Aí lá no hospital ela realmente não pegava, o pessoal até deu fórmula pra ela, deu 40 ml de fórmula. De que forma? Não tenho a mínima, nunca me fala. Eram longe de você? Não tenho a mínima ideia, eles trouxeram o copinho pronto. E eu não tenho a mínima ideia de que fórmula. Os profissionais quem deram leite pra ela? Foi lá do hospital, não sei quem foi. Foi na sua frente ou não? Não.
Primeiro, porque vocês estavam separadas. Ela teve alguma questão de saúde? Precisou ser acompanhada Não, você fala fora? pra ela me dar? Não, deram lá no quarto comigo mesmo. Ah, tá. Só Você que só não trouxe- lembra eu como não- que foi a forma, né? Não, eles nunca me... Não é que eu não lembro, eles não me falaram. Ah, Eles só falaram, a gente tem que dar uma fórmula pra ela. Porque ela tá baixando, eles faziam aquele teste o teste de... da glicemia? E ele falou, tem que dar a fórmula que ela não pega. Hoje, eu me pergunto, caraca, o meu peito tava duro de colostro. Por que que ela não tirou meu colostro e deu meu colostro pra menina? Era só uma fase de adaptação, não precisava de entrar com uma fórmula direto. Hoje, na verdade, eu nem sei se poderia existir essa possibilidade delas terem tentado tirar meu colostro, porque tinha. Tanto que a Milena mesmo apertava e saía o colostro. E aí, beleza, elas foram e deram a fórmula pra minha filha. A Júlia não pegava peito, continuou tomando fórmula. Pegamos alta, fomos pra casa. Aí em casa, a Milena pegou e falou, agora você vai levar ela na fono, pra fono avaliar a linguinha, fazer o teste da linguinha. Quando a gente foi lá, o resultado era... Tem várias posições lá, né? E várias formas diferentes. Tava no máximo possível de tudo que ela marcou. Então ela foi a clássica coração, língua de coração? Eu acho que tinha esse termo mesmo. Que é a pontuação máxima. É aquela assim que não precisa nem de estudar muito. Você vê, você bate o olho e fala assim, nossa, que língua presa. Então a sua teve a língua muito presa ao nascer. O dela tava no máximo, tudo máximo. Tanto que ela virou pra mim e falou assim, não, o pique não vai resolver. Não adianta fazer pique, porque O pique não resolve pra ninguém, tá, gente? Aí, tá vendo, ó. Já temos uma fica o coisa. alerta. Pique não existe. Pique é uma cirurgia incompleta. Então, grande chance de fazer novamente. Aí foi o que ela me falou. O pique aqui, você vai levar, porque o SUS faz de graça, né? Você vai levar lá, vai dar o pique, e ela não vai soltar direito. Ou ela não vai conseguir conversar muito bem, ou não vai melhorar a amamentação. Ela não vai pegar. Só que até eu conseguir agendar, marcamos com uma odontopediatra aqui em Anápolis, até eu conseguir agendar, encaixar tudo, eu ficava tentando em casa. Poucas vezes que a Júlia pegou meu peito, ela estraçalhou, que pingava sangue. Então, você deu leite e sangue pra ela, né? Literalmente, o amor de mãe, ela se dá toda, né? Nossa, eu tava falando pra Giovana no caminho pra cá. Eu segurava, mordia alguma coisa, segurava na poltrona e falava pro meu marido, coloca. Doía horrores, o pouco que ela pegava. Mas ela não pegava. Mas o pouco que ela pegava doía horrores. Era ela tentando pegar, né? E eu tinha muito leite. Muito. Eu brinco que a amamentação é uma humilhação. Mesmo casada há 8 anos, você pegar o peito, fazer aquela chequeira, aquele negócio, que até é humilhação. Que até é uma humilhação. O pai participando daquilo. Não, gente, pra continuar casada depois daquilo, porque ama mesmo. Aí, beleza, fizemos, então. Na hora que a gente foi fazer a cirurgia do laser, falaram, então, que eu fui fazer, eles deram uma anestesia, né? Aí, na hora que deu, que fez, ou eu achei que tinha cortado a língua da minha filha, porque fica muito branco. E ficou muito fundo. Como eu vi que a língua dela tava muito grudada, Você ficou de frente pra ela durante a cirurgia, não então. fiquei lá na hora. Ah, tá. Eu tava de fora e ouvi ela gritar horrores, chorei horrores. Então, essa foi a primeira experiência da Júlia no dentista. Foi, essa foi a experiência. Cirurgicamente, né? Já Aham. chegou com cirurgia. Ela gritava horrores. E eu sabe dizer se chorei foi horrores. anestesiada, Isabela? A linguinha foi. Foi né? aqui foi anestesiada. Tanto que quando ela fez, na hora já solta, né? E eu acho que ela grita porque não sei, porque a menina me falou que não ia doer. Não sei se é verdade, mas ela falou que não ia doer. Tanto que quando terminou a cirurgia, a Júlia já não chorava, ela virou e falou assim, mãezinha, dá o mamar agora. Na hora que eu peguei, que eu pus no peito, parece que os céus se alinharam. Foi lindo. Não tive dor. E ela mamou muito. Ela mamou muito. Tirando atrás, mamou horrores. Sem dor nenhuma. Corta pra 3 horas depois da próxima mamada. Nunca mais pegou. Mentira. Te juro, nunca mais pegou. E assim, só de ter sido operada, tem alguns estudos que mostram que as funções, inclusive a amamentação, pode piorar nesses primeiros 3 dias. Então, o profissional tem que alinhar muito com a família, se está no momento oportuno de fazer, se precisa mesmo fazer, e como receber essa criança. Porque, igual, na frente da profissional estava maravilhoso, você foi para casa, você não conseguiu amamentar. Então, o que acontece? Precisa de suporte, né? O que acontece? Eu não sei se eu errei também, tá? Ah, conta pra mim, Isabela, o Vou que você contar, fez? Eu vou contar. Lá, a médica e a menina que fez a fono falou assim, olha só, isso era uma sexta-feira. Era uma quinta-feira. Não vamos operar ela hoje ou sexta, porque eu vou para um congresso e eu volto só terça-feira. E tem que ficar fazendo as massagens pra língua não grudar de novo. Isso a fono falou. Isso, a fono falou. Que não era pra fazer a cirurgia.
Que ela não teria disponibilidade para acompanhar Pra o acompanhar, pós-cirúrgico. isso. Só que é o seguinte, a minha filha não mamava, doutora. Não mamava em nenhuma hipótese. Não mamava. Você tava desesperado para fazer essa cirurgia logo. Eu tava louca pra fazer essa cirurgia. E aí, eu tô até vendo que você tem um copinho aqui. Ninguém me falou desse rolê, desse copinho na época. Hoje eu sei o que é isso. Essa colher dosadora. Depois, Hoje eu sei o que é. Aí as opções que eu tinha. Eu tirava meu leite e eu dava num copinho. Pegava o copinho, né, e você dá. Duvido que a criança toma aquele leite. Ela mais sai pra fora do que ela toma. Na minha cabeça, eu não consigo achar que a criança toma aquele leite. Tanto que já vem até com o paninho aqui já. Eu já até coloco aqui, porque vai cair pra fora. Eu não achava É mais que ela pra fora do que pra É dentro. muito mais pra fora do que pra dentro. E isso fórmula, você comentando. Não, aí depois do Ou era hospital, eu leite comecei a tirar meu leite com bombinha. Ela tomou fórmula só no hospital. Aí eu tinha bombinha. Eles podiam ter feito isso lá, né? Mas em casa eu comecei a tirar e dava meu leite. Ela mais cuspia do que tomava. Então eu pensei, não posso tentar a mamadeira ainda, porque a mamadeira vai confundir os bicos. Então eu não posso dar mamadeira. O copinho mais gospe do que toma. Aí me indicaram uma seringa, que era pra botar sonda dedo. Eu fazia sonda dedo. Porque você botava no peito, não adiantava porque ela não pegava. Ela mamava não só o fechava. seu dedo com a sonda. Exatamente. Aí eu botava... Quem te orientou? Essa é uma técnica chamada finger, tá, gente? A minha enfermeira obstétrica. Falou, porque assim, ela entendeu que a Júlia... Quando a Milena ia na minha casa, ela conseguia pôr a Júlia no meu peito. Mas tinha que ficar segurando assim. Mas a Júlia gritava. Às vezes o peito tá aqui, a boca da Júlia tava aqui. E ela não fechava a boca. Ela gritava. E vinha com a mãozinha, empurrando. A própria Milena tem anos de experiência, eu não entendia o que estava acontecendo ali. Aí, tanto que ela falou, Isabela, deve ser a língua mesmo, ela não consegue mamar e ela tá chorando de fome. Então, quando a gente pega e põe o dedo, é mais fácil do que o peito. Então, vamos tentar fazer isso até você fazer cirurgia. Então, eu botava meu leite no copinho, a sonda, botava no meu dedo e a gente botava na mão dela, E na dessa boca forma dela. conseguiu ofertar seu próprio leite. Consegui Maravilhoso. ofertar meu próprio leite. Aí, quando a mulher falou que não era pra mim fazer cirurgia, eu falei assim, oi? Não é seu pulso que tá lá assim, meu amor. E fora que a logística de, deu às 3 horas, você esquentar o leitinho ali no banho-maria, e na temperatura perfeita pra dar... Não rola, o leite tá aqui no meu peito, eu quero que ela ponha aqui e mama. Eu vou fazer a cirurgia assim. Aí eu liguei pro odontopediatra, ela avaliou e falou, não, pode fazer super tranquilo. A odontopediatra falou. Então eu fiz. Daí o que aconteceu? Ela mamou, nós saímos de lá, a Júlia mamando. Depois cheguei lá em casa, eu fiquei com medo de tirar ela do consultório. Falei, chegar lá em casa eu não vou conseguir pôr. Mas quando eu cheguei em casa, eu coloquei. Aí foi que ficamos 40 minutos juntas. Eu nunca esqueci, e nunca vou esquecer, da sensação e da cena. Não vou. E foi tão lindo pra você que você deve que ficou muito sentida até de não conseguir replicar, né? De repetir. Não, mas eu cheguei em casa, eu consegui pôr ela. Assim que eu cheguei em casa, a gente ficou mais 40 minutos ela mamando. Eu via a boquinha fazendo aquela boquinha ali. Escutava, Eu deglutição. escutava, foi perfeito. Enchendo a bochechinha. Aham, foi perfeito. Tanto que ela terminou, eu tenho foto do leitinho escorrendo assim, ó. Literalmente mamada. Uma mamada. Tipo, a mãozinha dela chega e tava assim. Passou 3 horas, acabou o efeito da anestesia. Ela nunca mais pegou. Engraçado que por estar anestesiado, geralmente é comum não conseguir amamentar na primeira hora, porque tá assim, abobalhada, né? A língua só lambendo assim, peito. Mas ela tava com um buraco debaixo da língua, né? Então algumas crianças e até algumas mães perdem a amamentação, infelizmente, nesses períodos mais críticos, né? Então, Que fica dolorido. Você acha que foi depois- isso? Você acha que ela tava com dor e não quis pegar mais? depois eu descobri que ela teve torcicolo congênita. Com 6 meses eu descobri que ela teve. E o pescoço, a cabeça dela tava ficando torta assim já, ó. Com 6 meses ela já era ficar tortinha assim. Aí o que na minha cabeça eu penso? Que a anestesia aliviou a dor do pescoço. E aí na hora de mamar, ela mamou porque não tinha dor. Passou 3 horas, a anestesia acabou. Ela voltou a sentir dor. Tanto que ela só rolava pra um lado. Aí nós tivemos que fazer fisioterapia pra ela voltar a ficar com a cabecinha reta. Ela tinha preferência de mama devido a esse Tinha. torcicolo? A poucas vezes que eu conseguia colocar, era só nessa mama de cá. Entendi. Mas ó, vamos dar antecipada porque eu acho que falta 20 minutos.
Ô, gente, é assunto demais. É Vocês vão ter que me assunto convidar demais. outra vez, viu? Não Com deu, certeza. deu pra contar nem um terço ainda. Vamos falar um pouquinho sobre o estômago do bebê. Sim, porque até seu relato foi interessante, Isabela, que a mãe, né, ela tem a ideia que amamentar é intuitivo, que eu vou dar conta, tal coisa não vai acontecer com meu filho. E assim, todo mundo tá sujeito a passar. Eu, odontopediatra, minha filha também precisou da cirurgia, também nasceu com a língua presa, e até muito se fala o contrário, não que tá ultrapassado, mas que tá modismo, que muita gente está fazendo. E realmente, né, assim como tudo, tem gente que está fazendo sem necessidade, tem gente que está fazendo sem saber o que está fazendo, tem gente que está fazendo sem a devida habilitação. E os pais, né, não que eles sejam obrigados, né, porque às vezes o pessoal não está sabendo de pré-natal odontológico, do teste da linguinha. Vocês acham que os pais, assim, vão estar sabendo de que existe uma habilitação, de que tem que ter um estudo X carga horária para manusear aquele laser cirúrgico? Ah, eu não sabia. Também não sabia. Não é nem todo odontopediatra que está capacitado a avaliar a boca de um neonato. Mas, claro, isso requer estudos e isso só mesmo é a prova social de que a pessoa tem rotina com aquilo. Porque se é um profissional que atende todos os dias adolescentes, qual a chance dele manjar, dele entender bem sobre recém-nascidos? Então, realmente tem que ser uma pessoa com bastante prática clínica, pessoa com vivência, né, no assunto e com os devidos estudos também, né? Porque, infelizmente, acontecem muitos acidentes, né? E nas mãos, às vezes, de pessoas não preparadas. Se nós que estudamos, estamos sempre nos atualizando, ainda estamos sujeitos a acidentes, que nós somos humanos, quem dirá quem não se capacita. A minha amamentação, eu levei, na época, a fonoaudióloga até cogitou essa possibilidade da Júlia ter a torcicolo. Aí me indicou uma fisioterapeuta, eu levei na época, ela olhou nos meus olhos e falou, sua filha não tem isso. Você pode ficar tranquila que se ela não pegar peito é porque ela não quer o peito. Uhum. Eu fui criticada por muitos médicos, porque eu tive muito leite. Nossa, você... Mas Tem cara mesmo. muito leite, a ponto de que eu tirava pra dar pra ela na sondinha. Eu mandei muito leite pro banco de leite. Ah, maravilhosa. Eu Dia tinha 19 de maio agora foi o Dia Mundial da Doação de Leite Materno. Que legal que saber que você fez, então. Eu mandei muito leite. Faz a diferença Tinha demais muito- na vida dos bebês que estão Faz. internados, das mães que não estão conseguindo amamentar. E até sobre o seu colostro que você estava comentando, a gente tem em mente que o bebê precisa de muito, né? Para viver, né? Porque o aleitamento, a gente tem esse ímpeto, assim, de sobrevivência do bebê. Poxa, meu filho não bebe nem água. É meu peito mesmo que vai resolver tudo. E eu comento que a amamentação é maravilhosa, né? Sou suspeita para dizer. Aquilo ali é vacina em forma de leite. Tem gente que estava procurando leite materno, sabe? Os marombas bombados. Porque tem um índice de proteína muito alto, mais que aqueles whey em caixinha. Caramba. Então, a gente tem ouro líquido nos seios, né? E é tudo de graça. Você não precisa sair para comprar. Onde você estiver, você pode ofertar seu peito, né? Seu leite para o seu bebê. E aquilo de máxima qualidade. Sabiam também uma curiosidade engraçada? Que, por exemplo, você, Isabela, você, Giovana, sofreu muito a sua infância de alguma infecção específica. Nossa, mas a Giovana sempre vivia doente por aquela coisa. Então, seu corpo, quando você está gestante, ele já vai embutindo no leite materno aquele agente que vai proteger para o seu filho não repetir o seu quadro. Gente. Então, se seu calcanhar de Aquiles foi uma infecção X, o seu bebê vai estar mais protegido sobre essa infecção X, se ele mamou no peito. E aí tem pais que chegam com umas latinhas de fora, daqui. Doutor, mas esse leite é maravilhoso. Você não sabe tanto que ele foi caro. Aí eu comento, né? Que tem DHA, tem 40 não sei o quê. Gente, ele pode ser o melhor mesmo, entre as latas. Mas nenhum chega aos pés do leite materno. E na sua experiência a gente pôde ver aquele momento, né? Que a gente descobre que não nasceu Julinha no Hospital Amigo da Criança. Porque pelo que você me relatou, não senti que você foi acolhida da maneira como deveria. Gente, isso é a realidade de vários hospitais. Não tive. E às vezes a gente não tem na cidade da gente um hospital amigo da criança. Hoje, até você falou que tem aqui, né, o tamanho do estômago do bebê. Eu Sim, vejo sim. que eles trouxeram um copo de 40 ml, eles deram pra Júlia. Aí, hoje, depois eu vejo, gente, foi tanto leite que eles deram pra ela, tanto leite que eu acho que pra não precisar de voltar, nem tão cedo, sabe? Pra ele nem subir parar de logo, chorar. desocupar o leito. Eu só posso dizer assim, minha filha depois teve a PLV. A pediatra da Júlia
Ela acredita que pode ter sido pelo excesso do leite que deu ali, porque o corpo não estava pronto. Tanto que não é leite que tem da mãezinha, é um colostro. Eu não sei que fórmula que deram para minha filha, mas ela acredita que seja uma fórmula barata, porque o hospital não vai fornecer algo caro. Ela acredita que tenha sido uma fórmula convencional, recém-nascido, mas convencional. A pediatra fala que ela não concorda que dê a proteína do leite para a criança nos primeiros dias de vida. Na verdade, o hospital ficou sem moral alguma para ofertar a fórmula, sem antes ter te dado um manuseio da mama. Não ter te ensinado uma ordenha de alívio, não ter te preparado para aquilo que iria acontecer no 3º, 4º dia, que é a descida do leite. Gente, a gente olhando só pro bebê. Eu acho que como eu tinha a Milena lá, eles pensaram assim, não... Ela tá bem assistida. Ela tá bem assistida. Só que não é assim, a Milena eu paguei por o acompanhamento da gestação, o acompanhamento no parto e uma visita, ponto. Outra coisa super antiético, você teve seus profissionais. É comum entre os hospitais passarem profissionais falando, surpresa, seu bebê precisa de isso, isso e isso, você, mãe, precisa disso e disso e isso. E aproveitam esses momentos de vulnerabilidade para te vender serviços super faturados. Então, quem mãe, né, que vai saber de uma coisa não vai querer ofertar para o seu bebê. Então, isso, gente, fica até de dica para durante a gestação ir se formando. Lembra da brincadeira da Macrobaby em Orlando? Saber investir em conhecimento. Tanto na hora do parto, como procurar o odonto pediatra que já vai acompanhar seu filho, né? Porque realmente no hospital a gente precisa dessa acolhida. Então, até só pensando no bebê, a amamentação a gente está comentando. Mas a saúde geral dessa mãe? Eu já vi mães que com a descida do leite se assustaram. E nesse momento, às vezes, com aquela queda hormonal, derrapa mesmo em depressão pós-parto. Não consegue olhar para a cara do bebê, né? Eu achei que a Júlia não ia pegar. Eu achei que quando o leite descesse ia resolver meu problema. Eu achei que eu achei que eu tinha pouco colostro. Mas não é. Tanto que quando desceu o leite, desceu muito leite. Sim. Pro 3º, 4º dia, é papel da maternidade, dos profissionais que estão acompanhando, te preparar para esse momento. Porque, na verdade, aquela primeira acolhida é para convencer isso aqui, de que o seu bebê precisa de pouco. Tantas histórias de prematuros, né, que são até emocionantes, de que passa pela sondinha 1 ml de leite. E aquilo de 1 ml de leite é suficiente para aquele bebê se manter vivo, se recuperar a ponto de um dia receber a alta. Então, aquela primeira sensação da mãe é de que, poxa, meu filho não foi pro peito. Nossa, aquela culpa, né? Por que não tá sendo fácil como nos filmes? Mas é bom a mãe ter consciência e ter profissionais, rede de apoio que vão empoderando ela. Mas eu não vou mentir, você vê, eu tive a Milena, mas eu ainda não consigo ver uma mãe amamentando. Não consegue ver? Me dói. Dá um sentimento de quê? De saudade, de angústia? De que eu acho que eu podia ter feito mais. De que minha filha ficou doente porque ela não mamou meu peito. Ô, Isabela, não se sinta assim, não. Você foi a melhor mãe, né? Dentro do conhecimento, das coisas que você tinha. A gente tinha que ter gravado esse podcast antes. Tinha. E pode ficar tranquila, porque tem mães que realmente não vão conseguir amamentar. E aqui a gente fala dos inimigos da criança, da fórmula como vilã, com alergias, com cólicas demasiadas, mas a verdade é que cesáreas, a fórmula, salvam vidas. E a Júlia, né, foi uma que se beneficiou de fórmula, de alguns acessórios que fugiram do ideal, mas com a melhor das intenções suas. Então, você deu o sangue, literalmente, por ela. Então, não se sinta mal em momento algum. Né? Agora mas você está empoderando até outras mães com a minha presença aqui. Hoje eu falo que tudo que eu passei é para ajudar outras mães. Por isso, Amor à Pele, por isso o podcast. Porque muitas vezes dentro de consultório, quando eu tava nesse primeiro mês de vida da Júlia, eu ouvi que eu que tava negando o peito para ela. Teve um médico que olhou nos meus olhos e falou assim: mãezinha, o leite tá aí, o peito tá aí, sua filha tá chorando de fome. Eu sei que você quer dar mamadeira, então assume que é isso que você quer e dar logo. Nossa, que crueldade, sem tamanho, com a mãe puérpera, com um bebê recém-nascido. E eu cheguei assim, teve um dia, uma noite específica, acho que a Júlia não tinha feito a cirurgia ainda, por isso que a gente ficou no limite em querer muito fazer, e eu não ouvi a fono. O 4º dia de vida da Júlia era 2h da manhã. Eu falei assim, uma pessoa virou pra mim e falou assim, não dá no dedo assim, não. Deixa ela ficar com fome, porque quando ela ficar com fome, ela vai pegar.
No desespero ela vai pegar. Ela vai pegar. Pior E a aí, chance de pegar, porque no desespero o bebê nunca fez aquilo, a chance da pega errada aumenta. Aí, o que eu fiz? Falei, então tá bom, hoje ela tá fazendo birra. Como é que a pessoa fala isso? Não, gente. Profissionais que não estão, né, Eu lembro que assim, capacitados. ela tentava, não pegava. Nós botamos o quarto numa cor diferente. Preparamos o ofurô pra ver se ela relaxava. Cromoterapia, aromaterapia. Arranquei a roupa dela. Arranquei minha roupa. Falei, filha, é só nós duas, filha. É só nós duas. Eu sei que você tá com fome. Eu quero muito te dar. E aí ela não pegava. Meu marido vinha. Aí teve uma hora que eu olhei pro lado assim, meu marido chorando. Meu marido chorando porque ela não pegava. E aí eu falei assim, amor, eu preciso ficar com ela. Aí ele saiu, eu comecei a chorar que pingava em cima dela assim, ó. Eu falei assim, filha, eu preciso muito que você mame. Eu preciso muito. Eu não tô te negando, eu te juro. Vai doer, vai. Mas eu vou aguentar qualquer dor que for preciso. Eu preciso te alimentar. E aí ela mamou. Aí eu pensei, a gente se conectou. Foi. Passou 3 horas, ela não pegava. Só que na verdade, pra ela pegar, foram 9 horas de intervalo. Uhum. Ou seja, entre a mamada que deveria ser de 3 em 3 horas, esse dia nós começamos de noite, ela foi pegar só no outro dia de manhã. Ou seja, eu deixei ela ficar com muita fome. E você passou por muitas tentações e muitas falas erradas de profissionais que antes de profissionais não foram pessoas, né? Humanas, pessoas com empatia. E eu tentei de tudo. Eu não dei mamadeira, que era pra não confundir bico. Eu não dei chupeta, que era pra não confundir. E no seu desespero, se você desse a chupeta, seria até justificável, que era uma mãe, né, vendo sua filha às vezes com fome, desesperada, louca por uma forma de acalmá-la. Quando completou 33 dias de vida, eu entendi que ela não ia mais pegar o peito. Eu tentei 33 dias. Eu entendi que ela não ia mais pegar. E aí eu tomei 2 vezes um remédio pra secar meu leite. Foi muito difícil tomar essa decisão. Tomei o remédio pra secar meu leite. Dei mamadeira e dei chupeta. Porque eu não conseguia acalmar ela de outro jeito. Mas acho que o nosso tempo desse... Vamos continuar o papo? Vamos continuar, doutora? Vamos, tá ótimo. Eu vou finalizar esse. Pra gente finalizar um pouco o assunto amamentação. Acho que falamos... Tem mais alguma coisa que você queria falar da parte de amamentação? Tem muita coisa ainda, né? Tem muita coisa. Mas eu vou pincelar um pouco e vocês me falam que seria mais interessante então, né? Porque eu achei muito importante enfatizar a questão da descida do leite, de como preparar essa mama. Que a mãe pode adoecer, a mãe pode ter pus, a mãe pode ir pro hospital, se afastar do seu bebê, internar. Se não lidar bem com essa descida do leite. Tem as formas alternativas de acalmar o bebê. Então, no SOS, no desespero, como não recorrer aos bicos artificiais, que seria chupeta, mamadeira. E também temos a avaliação do freio, do teste da linguinha. É muito assunto. É muito assunto. E assunto interessante e importante, né, gente? Então, E aí eu acabei pincelando a minha história um pouquinho, que eu acho que Foi muita emocionante. mãezinha... Não, foi lindo demais. Eu quase chorei com você, Tenho certeza gente. que muita mãe precisava ouvir também, Isa. Sim, Isa, foi bom você ter aberto o coração e como foi legal também a participação do seu esposo ativa. Porque às vezes uma amamentação, gente, não flui por falta de rede de apoio. Uma das perguntas lá no meu consultório é essa: tem rede de apoio? Tá morando com quem? Para saber como conduzir. E sobre as cirurgias da língua, muito tem se falado, muito tem se feito, mas também são pouquíssimos os profissionais que estão preparados para entender e falar de amamentação. Então, uma família que está com uma pega desajustada, que está com dificuldade numa rede de apoio, que às vezes o marido nem quer que dê o peito. Acredito que tem homem que às vezes pede para não dar o peito, para não estragar o peito da mulher. Então, às vezes, a prioridade nem vai ser abordar a língua ali cirurgicamente, e sim acolher aquela família, ajustar a pega, chamar algum parente mais para próximo, ver possibilidades de apoiar aquela família. Então, às vezes, a amamentação não deslancha por falta de uma posição confortável,
confortável, de um pai que traz um copo de água durante a amamentação, daquela mãe acreditar de que o colostro, aquela gotinha, É o suficiente. pode sim encher, né? Como a gente estava comentando, semelhante ali a 5, 7 ml, só o estômago de um recém-nascido, e como gradativamente ele vai também, né, crescendo de acordo com o que vai descendo o leite. Porque no terceiro, quarto dia, parece que desce de uma vez, você sentiu. Tem Você mulher que sente, sente esquenta. febrão. Aham. Tem mulher que sente isso aqui, ó, o bico do peito, que inclusive tem vários tipos de peitos e tabus de que não pode se amamentar, né? Alguns tipos de bicos de peito. Na verdade, eles, quando incham, né, com a descida do leite, podem até ficar um jeito só. Lisos, brilhantes, tendo talvez que entrar com um antibiótico. E é comum até com visita chegar com alguns apetrechos que são inimigos da criança e daquela família também. Às vezes o profissional nem avaliou o tipo de bico daquela mãe e já sugere na lista de enxoval aqueles bicos, De silicone, eu tentei De também na silicone. época. Eu tentei. Conchas, coisas que vão Tentei. facilitar uma infecção fúngica, sapinho na boca do bebê, infecção na mama da mãe que já está ardendo, fissurada, machucada. É verdade. Então, a orientação, o saber esvaziar essa mama. Profissional também, odontopediatra, dentista, que só olha dente. Primeiro, que já começa quando tô olhando dente, né? E segundo, que não olha pra mama dessa mãe. Então, lá no consultório a gente tem, né, alguns modelos de mama, eu trouxe só algumas pra cá. Mas vê a mama da mãe pra saber se o problema às vezes não tá naquela mama, se não tá naquela mãe. Né? Se ela está sentindo dor, se não é por uma infecção, se não é ela que precisa de internação, de cuidados médicos, antes de olhar literalmente para aquela pele, excesso de pele abaixo da língua do bebê. Então, é englobado, né? Tem muita coisa envolvendo. É muita coisa. Eu acredito que a minha amamentação não tenha sido tanta assim, informação, porque a Milena estava à disposição, meu marido me ajudou muito. Hoje, assim, eu só consigo pensar que quando ela teve 4 meses, o médico falou, olha, tem intercolo congênita, e é desde a barriga, e é muito grave. Só que, assim, outras histórias fizeram com que eu não conseguisse focar nisso. E aí, quando eu levei no osteopata, assim que eu entrei no consultório, que ele olhou pra minha filha, essa criança não pegou peito, porque ela sente muita dor no pescoço. Eu não precisei fazer nada. Assim que eu sentei ela não pegou peito. Olha o jeito que tá o pescoço dessa menina. Aí fizemos os movimentos. Então, assim, aí eu só consigo pensar que seja por isso, que a Júlia não pegou peito. Porque quando ela tava anestesiada, ela pegou o peito, eu não tive dor, e ela pegou. E foi eu que pus sozinha, E como não a foi alguém parceria que do pôs. osteopata no pré-cirurgia, no pós-cirurgia imediato, né? Que é a Não, mesma hoje eu musculatura brinco. aqui, né? Quando eu Aliviaria descobri muito. que eu tô grávida, eu vou contar pro osteopata primeiro do que pro pai. Agora para o dono pediatra. Agora eu vou também. do pediatra. Vou Todo fazer um mundo vídeo vai chamada. nascer. Gente, Gente, mas é isso. Eu vou finalizar essa primeira etapa aqui, porque a gente já passou do nosso tempo. E aí, vamos continuar um pouquinho a conversa aqui. Vamos falar agora sobre a parte da dentição da criança, na próxima parte. E aí, depois, se vocês gostarem muito, a gente volta no tema, porque amamentação tem coisa demais para falar, tá bom? Então, um beijo e sábado que vem, 10 horas da manhã, a continuação. Tchau!